Olá, pessoal. Meu nome é Maria Ângela Machado Fernandes, sou médica veterinária e professora do Centro Universitário Unicep em Dois Vizinhos. Na nossa quarta aula, nós vamos dar início no manejo sanitário e também vamos abordar as principais doenças bacterianas que acometem os ovinos e os caprinos. Então, o planejamento da nossa aula. Então, primeiro vamos começar a falar sobre algumas práticas do manejo sanitário, como limpeza, desinfecção, quarentena, e também reconhecer as características de um animal saudável. E depois nós vamos dar início às principais doenças bacterianas. Na aula de hoje nós vamos abordar a linfoadenite caseosa, o futi-ruti e as mastites. E na aula que vem nós continuamos algumas doenças bacterianas que acometem os rebanhos ovinos e caprinos. Então, dentro do manejo sanitário, nós podemos dividir os procedimentos sanitários em curativos e os preventivos. Então, os curativos são aqueles que são aplicados toda vez que acontecem as doenças. Então, por exemplo, nessa imagem nós temos um animal que ele está com uma lesão de casco. Então, nós vamos ter que fazer o casqueamento para tratamento, administração de medicamentos, curativos, o pé dilúvio. Então, são tratamentos, são procedimentos curativos. E nós temos também os procedimentos que eles são preventivos. Então, como, por exemplo, a administração de vacinas, o casqueamento preventivo, são alguns procedimentos sanitários que eles têm como objetivo prevenir a ocorrência das doenças. O nosso enfoque sempre vai ser na prevenção, porque sempre que acontece uma doença no rebanho, as perdas elas são muito grandes. Porque quando a gente fala em ovino caprino, nós não estamos falando de apenas um indivíduo, nós estamos falando do rebanho. Em geral, são poucas as doenças que elas vão acometer apenas um indivíduo. Em geral, essas doenças, principalmente quando a gente fala em doenças bacterianas ou virais, ela rapidamente se espalha pelo rebanho. Então, quando nós temos um manejo sanitário eficiente, nós observamos sempre os animais sadios, apresentando maior produtividade, ou seja, ele é capaz de expressar o máximo do seu potencial produtivo, temos elevados índices zootécnicos, maior lucratividade e poucos gastos com medicamentos, ou seja, para tratamento de animais, apenas na prevenção. Agora, quando você tem um manejo que ele é ineficiente, começam a ocorrer as doenças. E sempre que a gente observar doenças dentro do rebanho, há necessidade de realizar exames, e geralmente exames em todos os animais do rebanho, ou num percentual elevado de animais do rebanho. Há gastos com medicamento, com os exames de diagnóstico, com o profissional que vai fazer a visita e estabelecer o tratamento e diagnóstico desses animais, o veterinário. Pode ter comprometimento e morte de animais de alto valor reprodutivo, necessidade de separar, isolar esses animais doentes, então precisa de mão de obra para fazer tratamento desses animais, gasto de tempo para fazer o tratamento desses animais. E, consequentemente, uma redução da produtividade do animal até que ele se recupere e aumento dos gastos e menor lucratividade do meu sistema. Então, quando a gente fala em manejo sanitário, não tem como falar em manejo sanitário sem antes falar sobre a limpeza, higiene e desinfecção, tanto das instalações, equipamentos que são utilizados no dia a dia do manejo dos animais. Então, a presença de matéria orgânica, ela facilita a sobrevivência e também a proliferação dos micro-organismos. Então, em relação ao ambiente, ao aprisco, às instalações, a frequência, como nós vamos estar orientando ao funcionário como fazer essa limpeza, vai depender do tipo de instalação que é utilizado. Então, nessa imagem aqui, nós temos um aprisco ripado, que em geral ele facilita o manejo, porque as fezes elas vão ser depositadas na parte inferior do aprisco, mas desde que ele seja corrigido ele seja produzido, construído de forma correta. Então, nesse aprisco, a gente observa que as ripas elas não estão com distâncias adequadas, o que favorece o acúmulo das fezes aqui. Mas, em geral, quando você tem um aprisco que ele é ripado, então a recomendação é varrer diariamente, como está sendo feito aqui, né? As fezes, o resto do alimento fica nesse aprisco, para evitar o acúmulo
e também facilitar a limpeza. Se todo dia você está removendo, ele não fica acumulado. Então, em geral, o aprisco vai se depositar na parte inferior do aprisco, embaixo do aprisco. Depois, essas fezes elas são removidas. Aí depende da altura do aprisco, né? Para frente, quando eu for falar de instalação, eu mostro para vocês. Aí vai fazer a remoção, que pode ser feita uma composteira, para depois utilizar como adubo essas fezes, esse esterco. Já no caso de quem trabalha com galpão, com chão batido, como tem essa foto aqui dos caprinos, que era de um produtor que eu atendi ali no Verê, então a limpeza, né, da cama, ela não vai ser realizada a remoção total da cama, né? Então o que geralmente a gente recomenda ao produtor é que ele remova, principalmente ali diariamente, a cada 2, 3 dias, quando vai retirar ou vai colocar os animais novamente dentro da instalação, aqueles locais onde há maior acúmulo de fezes e urina. A frequência também dessa limpeza da cama depende muito do tempo que esses animais eles ficam dentro dessa instalação, porque se o animal ele fica o dia inteiro fora no pasto e só à noite ele é recolhido, em geral você tem um baixo acúmulo de fezes e urina nessa cama. Também quando faz a limpeza, né, das instalações, a gente não deve esquecer a limpeza dos coxos, né? Então aqui tem como se fosse um funil e aqui o coxo de alimento. Então fazer a varredura, remover todo o resto de alimento e principalmente de fezes que ficam ali no coxo antes de fornecer a nova dieta, não fornecer o alimento em cima de alimento que já está velho, que o animal selecionou, só sobrou ali palhada, sabugo ou até mesmo material que já está em decomposição, porque isso pode causar distúrbios nos animais. Não esquecer também do coxo de água, né, de fazer a limpeza desse coxo. Os animais devem ter disponível sempre água limpa e de qualidade. Então, a atenção maior ela deve ser dada aos animais neonatos e às baias que são utilizadas para o parto. Então, aqui temos camuteador com um animal jovem. E aqui a gente observa uma baia maternidade. Então, fazer a limpeza diária, principalmente a remoção da placenta, que isso auxilia no controle das fêmeas que estão eliminando a placenta. E também lembrando que o ovino e o caprino, eles são ruminantes, são animais herbívoros, eles não são carnívoros, então eles não devem ingerir a placenta, porque eles não possuem enzimas para a digestão desse tipo de alimento. Em relação à desinfecção, nós podemos estar utilizando os agentes físicos, que entre os agentes físicos nós temos a própria radiação solar. Então, no caso de apriscos, para quem trabalha com as cortinas, nas horas mais quentes do dia, abaixar essas cortinas, permitindo que o sol ele entre nas instalações. O sol ele é um agente que causa desinfecção, porque ele vai provocar a desidratação e a morte dos patógenos. Outro agente físico que vocês podem estar utilizando é o calor. Então, nessa imagem aqui da direita, observamos a vassoura de fogo, que ela era bastante utilizada na avicultura e ela também pode ser utilizada para desinfecção de instalações. O bom dela é que não precisa de água, então nas épocas muito úmidas, de muita chuva, você pode utilizar ela e não vai estar molhando o aprisco. Mas o mais importante, seja a utilização de agentes físicos ou químicos, é sempre fazer a remoção manual das fezes e matéria orgânica, para facilitar a desinfecção. Em relação aos agentes químicos, existe uma ampla variedade de produtos aí no mercado que podem ser utilizados, como hipoclorito, detergentes, creosol, entre outros. Na imagem, a gente pode observar a aplicação do cal como uma forma de desinfecção de instalações. Nesse caso, é o cal virgem, que em contato com a água ele vai sofrer uma reação química, vai liberar o calor, que nessa etapa ele é considerado um agente desinfectante.
Então, você pode estar utilizando para pintar as instalações, passar ele no chão, já feito a queima. O que não é recomendado é você colocar ele seco, porque isso pode provocar queimaduras no animal. Então, eu já vi produtor colocar na cama, então o animal, quando ele deita em contato com a pele, a umidade da pele, o cal vai sofrer essa reação química, liberando calor e provocando lesões na pele do animal. Então, sempre fazer a queima do cal antes, para daí aplicar nas instalações. Outro manejo importante que deve ser realizado dentro dos rebanhos é a quarentena. Então, a quarentena ela tem como objetivo evitar a entrada de novos patógenos no rebanho e ela deve ser utilizada para animais recém-adquiridos ou animais que estiveram fora e estão retornando para o rebanho. Então, por exemplo, animais que foram para a feira, foram emprestados para outro produtor, eles devem passar pela essa quarentena antes de serem colocados com os demais animais do rebanho. Então, a gente vai ter como objetivo conhecer o estado sanitário do animal. Então, durante esse período, vamos fazer a adaptação gradativa do animal aos manejos da propriedade. Então, às vezes, você comprou um animal que estava totalmente a pasto e agora você vai introduzir uma silagem, um feno, um concentrado, dependendo do manejo alimentar da tua propriedade. E também durante esse período vão ser realizados exames, né, sanitários e também a administração, por exemplo, de vacinas que fazem parte do protocolo da propriedade, a avaliação do animal se tem a presença de endo, ectoparasita ou qualquer outra doença que impeça ele ser introduzido dentro do rebanho que necessite do tratamento antes. O período é variável, esse período de quarentena ele pode ser de 30 dias a 60 dias. Para isso, você vai precisar de uma baia, um aprisco ou um piquete isolado dos demais animais, que não tenha proximidade, né, não tenha risco de transmissão das doenças, para estar fazendo essa quarentena. Então, um ponto bem importante que eu gosto de ressaltar quando eu trabalho com a parte de controle, prevenção e tratamento de doenças, seja bacteriana, viral ou metabólicas, é que quem vai acabar falando para o veterinário, para você quando você vai fazer uma visita na propriedade, que tem algum animal que não está bem, é quem mexe com esse animal diariamente ou conhece bem o comportamento de um ovino ou caprino. Então, é preciso saber o comportamento de um animal saudável para saber identificar um animal doente dentro do rebanho. Então, primeiro vamos ver como que são os hábitos e os comportamentos de um animal saudável para depois estar falando sobre as alterações que indicam doenças. Então, os ovinos e os caprinos, eles são, principalmente quando você fala em caprinos, animais que eles são muito curiosos e muito ativos, principalmente os animais jovens. Eles são animais bastante seletivos, tanto os ovinos quanto o caprino tem um lábio bem móvel, então ele é um animal bastante seletivo. Ele deve ter a pele íntegra, sem acúmulo de secreções em mucosa, os olhos brilhantes, não deve ter acúmulo de secreções, como eu falei, em região nasal, ocular. A produção ela deve ser compatível com a raça, então se é uma raça para leite, para carne. Também outro ponto importante, como a gente observa nessa imagem, nessa outra imagem, é que tanto os ovinos como os caprinos, eles são animais gregários, então em grupo. Não é comum um animal dessas espécies estar isolado dos demais. Então, aqui também são ovinos, né, com as mesmas características que eu falei para vocês. Em relação às fezes, elas têm formato de síbalas, devido ao trato gastrointestinal e absorção de água, então ele tem o formato de síbalas. Aqui, os animais lá no rebanho do Lapoc, na Federal do Paraná, no final do dia, quando eles eram recolhidos, então são animais que são bem dóceis quando eles são bem manejados, acostumados com o manejo, no final do dia eles já sabiam a próxima hora de voltar, então sempre estavam já próximo à porteira, porque eles se acostumam bem com o manejo.
Em relação às principais alterações que são indicativas de doença, então nessa imagem nós podemos observar opacidade de córnea, presença de secreções, lesões em casco, animal com dificuldade de locomoção, apatia e isolamento de rebanho, mucosas hipocoradas, lesões em pele, né, animal com coceira, se coçando demais, presença de acúmulo de fezes na região caudal, perianal, presença de abscessos, nódulos, atraso de desenvolvimento. Então, essas são alguns sinais de que está ocorrendo doenças dentro do rebanho e nós precisamos identificar o que está acontecendo nesse rebanho. Então, vamos agora começar a falar sobre as principais doenças bacterianas que acometem os ovinos e caprinos. A primeira doença que eu vou estar abordando é a linfoadenite caseosa. Então, a linfoadenite caseosa, ela também é conhecida como linfadenite caseosa ou mal do caroço. Mal do caroço devido à formação desses abscessos aqui, como podemos observar nessa imagem desse animal. Então, a linfadenite é uma doença infecto-contagiosa crônica. Em geral, ela entra dentro do rebanho quando se adquire animais de propriedades em que a doença já ocorre. E após essa bactéria, que é o Corynebacterium pseudotuberculosis, entrar dentro do rebanho, em geral, ela se torna crônica dentro do rebanho. Mesmo com todos os manejos que nós vamos estar realizando para controle e prevenção, é muito difícil eliminar 100% dessa doença após ela ser introduzida dentro de um rebanho. Um outro ponto bem importante dessa doença é que ela tem um potencial zoonótico. Na literatura ela fala sobre esse potencial zoonótico ocasional, que ele pode ser transmitido para humanos, então é bem importante na hora de manipular essas secreções, fazer a drenagem desses abscessos, tá utilizando luvas e também fazer o adequado descarte desse material. Em relação à da doença, existem duas formas da linfadenite. A linfadenite externa, que ela atinge os linfonodos superficiais, e a linfadenite interna, que ela vai atingir órgãos como fígado, baço, rim, pulmão e linfonodos internos. No caso da linfadenite superficial, a bactéria ela vai entrar na pele do animal e vai acabar sendo drenada para um linfonodo superficial. Quando essa bactéria ela chega no linfonodo, como o sistema imune não consegue destruir ela, ele vai acabar encapsulando, né, e formando um abscesso. No caso da linfadenite interna, ela vai acontecer por ingestão ou aspiração da bactéria. Então, no caso da linfadenite em carcaças ou vísceras, o que a legislação fala? Então, ela não trata especificamente de linfadenite, ela trata como abscessos. A legislação RISPOL, ele fala que se esses abscessos eles forem localizados, então eles devem ser removidos e a carcaça e víscera ela pode ser liberada normalmente para consumo. Se houver rompimento desses abscessos e contaminação da carcaça, deve ser removida toda a área que entrou em contato, e se não for possível remover, determinar toda a área que tiver em contato, a carcaça ela vai ter que passar por um tratamento térmico para ser consumida, e que nunca isso aqui pode ser lavado. Porque senão espalha toda a bactéria por toda a superfície da carne, e como eu falei para vocês, ela tem esse potencial zoonótico. Essa imagem aqui é uma ovelha quando eu estava no meu mestrado, lá no LAPOC, na Federal do Paraná. Era uma ovelha que ela estava com sinais respiratórios e ela não estava respondendo ao tratamento. Ela só vinha emagrecendo, emagrecendo. Chegou uma hora que não existia mais o que fazer, tratamento. E lembrando que é um animal de produção, né? Quando o custo se eleva e não tem resposta ao tratamento, em geral a indicação é eutanásia. Então esse animal ele foi eutanasiado e na hora que foi feita a necrópsia foi observada uma massa na região do linfonodo mediastínico,
Então, com a secreção bem característica da linfadenite, que é essa secreção caseosa com essa coloração amarela esverdeada, e ela também apresentava vários abscessos em pulmão. Essa imagem aqui, a gente observa também a característica da secreção, daí que vem o nome, né, de caseoso, que é a consistência do queijo, que é a secreção que vai estar dentro desse abscesso. Então, em relação aos sinais clínicos da linfadenite superficial, então vamos estar observando a presença desses abscessos em regiões de linfonodo superficiais. Então, no início, vai ter um aumento de volume na região onde tem o linfonodo. Com o passar do tempo, vai começar a cair, ter a queda de pelo ou lã na região central desse abscesso. No início, ele tem uma consistência bem dura e conforme ele vai evoluindo, ele vai adquirindo essa consistência caseosa com a coloração amarela esverdeada que eu havia demonstrado para vocês na imagem anterior. Esse abscesso ele é envolvido por uma cápsula fibrosa, porque como eu falei para vocês, na tentativa de conter o micro-organismo, o sistema imune vai encapsular essa região e no interior do abscesso, então observa essa cápsula fibrosa aqui ao redor, e no interior a gente tem essa massa caseosa que ela vai estar repleto da bactéria. Então, essa era uma cabra também lá do setor de ovinos e caprinos do Lapoc, que era um programa que tinha do governo da época para estimular a caprinocultura, e o setor ele era um setor multiplicador para a entrega de animais para produtores. Então, alguns animais que eles chegaram no rebanho, eles começaram a apresentar muita linfadenite caseosa, e essa era uma fêmea que ela era nulípara, ela seria a primeira cria dela, ela estava prenha no terço final de gestação e ela tinha esse abscesso enorme na região do pescoço. Então, observe que aqui já é possível ver que ela já tinha tido outro abscesso, né, a linfadenite aqui, e depois essa massa. Por que não foi removido? Porque ela estava gestante, precisaria fazer anestesia geral enquanto esse abscesso estivesse ainda rígido. Ele só pode ser drenado adequadamente aberto quando ele está já, que se fala maduro, ele está macio, então você consegue drenar toda a secreção na parte interior dele. Então, depois foi feito esse processo, removido, né? Até porque isso atrapalhava o consumo de alimento dessa fêmea. Em relação à linfadenite interna, então vocês vão observar a forma visceral. Em geral, é um achado de necrópsia ou de abatedouro. Dependendo da localização desses abscessos, o animal pode ou não apresentar sinais clínicos, muito variável. Como eu mostrei lá na imagem anterior da ovelha e contei para vocês, ela tinha sinais respiratórios, emagrecimento progressivo. Então, quando atinge o pulmão, é que em geral o animal vai ter sinais clínicos, como intolerância ao exercício, taquipneia, dispneia, tosse crônica e não responde ao tratamento com antibiótico. Em muitos livros e artigos eles vão chamar como síndrome da ovelha magra, porque é um animal que ele vai estar emagrecendo, apesar de ter apetite normal. Então, essa é a imagem que eu já tinha mostrado. Em relação ao tratamento, a utilização de antibiótico sistêmico ele não tem eficácia devido à presença dessa cápsula fibrosa aqui que protege a bactéria no interior do abscesso. Então, não adianta fazer a administração de antibióticos sistêmicos. O tratamento vai ser local. Em relação ao diagnóstico, em geral, ele é realizado pelos sinais clínicos e a localização desses abscessos, mas é possível também fazer a coleta dessa secreção e enviar para um laboratório para fazer o isolamento dessa bactéria. Então, em relação ao tratamento, o primeiro tratamento disponível que era recomendado antigamente era a aplicação de formol dentro desse abscesso. Então, você aplicaria uma dose de formol 10% dentro desse abscesso, com o objetivo de provocar a destruição do patógeno e esse abscesso ele regrediria.
O problema é que o formol ele é muito irritante para os tecidos, pele, uma mucosa, vai acabar até provocando uma necrose nesse tecido. E também ele é um produto que é cancerígeno. E como o ovino e o caprino, eles são animais que eles são destinados ao consumo humano, há risco de resíduo desse produto na carcaça desses animais e produtos como leite, e por isso ele não é recomendado mais esse tipo de tratamento devido ao risco de acúmulo residual do formol na carcaça e leite desses animais. O segundo tipo de tratamento seria a remoção cirúrgica desse abscesso. Então, iria se fazer o bloqueio regional e retirar esse abscesso ainda fechado, sem que ele rompesse. A vantagem disso é que você não tem a contaminação ambiental, mas o custo é muito elevado. Então, você tendo vários animais dentro do rebanho, toda hora com linfadenite, isso não é viável. Então, a remoção cirúrgica ele seria mais indicado para animais de alto valor econômico, animal de pista, para que não ficasse lesões da ruptura desse abscesso. Então, o tratamento mais utilizado é a drenagem do abscesso, ou seja, a abertura desse abscesso e remoção desse conteúdo do interior. Então, para fazer isso, o abscesso ele tem que estar totalmente macio, ele não pode estar rígido, senão não vai conseguir fazer a remoção do conteúdo que está no seu interior. Para fazer esse procedimento, muito importante sempre usar luva, porque existe esse potencial zoonótico de transmissão dessa doença. O primeiro passo é fazer uma boa lavagem de toda a região, retirar todo o pelo ao redor da tricotomia para não ficar aderido secreções e a bactéria nesse local, que daí vai dar continuidade da transmissão dessa doença no rebanho. Então, fazer a lavagem com água e sabão, fazer a tricotomia, retirar todo o pelo ao redor e depois a desinfecção com álcool iodado. Após, a gente vai estar fazendo a abertura desse abscesso. Eu gosto sempre de fazer abertura na região mais caudal, posterior dessa lesão, e uma abertura em forma de U, igual eu fiz aqui nessa imagem. Então, por quê? Em algumas das imagens ali, vocês vão ver a abertura de uma incisão que vai desde cima até embaixo, reta. Eu não gosto de fazer esse tipo de incisão porque acaba acumulando secreção aqui na região de baixo dessa bolsa e que tem bactéria ainda, é acúmulo de secreção e ainda fica conteúdo. Então, quando você abre bem aqui, bem a parte de baixo, você consegue massagear aqui em cima, com uma seringa lavar aqui dentro e vai ficar saindo a secreção, não vai acumular nada aqui dentro. Então, na imagem aqui, ó, é o corte que eu falei que eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer aqui, ó. Abre aqui até aqui. Mas o primeiro passo é fazer a incisão. Depois, vamos fazer a drenagem desse abscesso, removendo todo o conteúdo que tiver no interior, descartando isso em um saquinho, em um recipiente, porque aqui você tem uma alta concentração da bactéria. Se isso for jogado no ambiente, no chão, na instalação, ou vai ser a fonte para a contaminação de outros animais. É assim que a bactéria ela se mantém dentro de um rebanho. Então, esse abscesso ele vai ficando macio, a pele vai ficando fina, uma hora ele rompe e sai essa secreção que contamina as instalações, coxos, equipamentos e depois vai vir outro animal ali e vai acabar se infectando. Então, vai remover todo o material. Olha que quando tem pelo, né? Pode ficar secreções aqui, então sempre faça a tricotomia antes. O próximo passo é a lavagem interna e externa do abscesso com iodo 10%. É bem importante que seja utilizado o iodo 10%, porque ele é o único que vai ser capaz de inativar essa bactéria. Então, não adianta utilizar iodo 2,5 diluído, que ele não vai matar a bactéria. Então, vocês podem utilizar uma gaze, um algodão enrolado numa pinça, ou colocar esse iodo, que é o jeito que eu mais gosto, dentro de uma seringa e jogando dentro desse abscesso, massageando. Então, coloca a ponta da seringa aqui sem agulha, só a seringa já está perto do abscesso, joga o iodo lá dentro, massageia, remove o conteúdo e vai lavando bem. Cuidado para não encostar a ponta, né, aqui dentro, como por exemplo aqui o biselzinho, senão depois vai contaminar com a bactéria.
Caso seja um rebanho que o produtor seja bem cuidadoso e realmente vai fazer curativo todo dia, você pode pegar uma gaze, embebedar ela com um iodo 10% e colocar aqui dentro do abscesso, para que ela fique agindo e matando a bactéria. Só que é importante que no outro dia o produtor lembre de remover essa gaze, senão ela vai apodrecer lá dentro e vai ser pior. Se ninguém for fazer isso, ou você não tiver segurança que o produtor vai remover a gaze no dia seguinte, não faça isso. Então a recomendação é fazer essa limpeza diária até que o abscesso ele seque completamente, aí sim o animal vai ser reintroduzido no rebanho. Enquanto o animal estiver em tratamento, ele deve ser isolado dos demais animais do rebanho para que não aconteça a transmissão da doença. Em relação ao repelente, aplicar somente em volta, não dentro da lesão, né, para que não tenha moscas e cause uma miese. Devem fazer o que está acontecendo nessa imagem, né, que é a drenagem do abscesso no chão. Então aqui pensa, sujou o chão, sujou a parede, sujou a bota dele. Quando ele for lavar aqui, ele vai espalhar toda a bactéria pelo ambiente e vai continuar infectando, contaminando outros animais. E outro ponto que ele está sem luva e há o risco de transmissão para humanos. Então, para controle e prevenção da linfadenite gaseosa, existem algumas vacinas no mercado. A Linfovac, ela é exclusiva somente para a linfadenite gaseosa. A Biodectin, ela tem, além de o antígeno para prevenção e tratamento da linfadenite gaseosa, para as clostridioses também, e ela tem o Sidectin junto, que é um antiomítico. Então, ela não gosta de utilizar, porque toda vez que você vai aplicar, necessariamente você está aplicando vermífugo nos animais. Isso não é legal, pode estar provocando resistência sem necessidade de utilização do antiomítico. A Glanvac, ela é uma vacina também que ela é utilizada para controle e prevenção de linfadenite gaseosa e junto para as clostridioses. Então, a vantagem dela é que você já trabalha na prevenção de duas doenças, não precisa comprar duas vacinas. Como que vai ser o protocolo de aplicação da vacina, independente de qual dessas vacinas você estiver utilizando no rebanho? Então, primeiro ponto, essa vacina da linfadenite gaseosa, ela é produzida com um antígeno vivo apenas atenuado, ou seja, enfraquecido. Então, ele só deve ser utilizado em rebanhos que já existe a doença. Você nunca vai vacinar rebanho que não tem linfadenite gaseosa, porque você pode estar introduzindo a doença dentro do rebanho. Então, isso é muito importante. Linfadenite gaseosa só se utiliza a vacina em rebanhos que já têm a doença. Como que você vai fazer o protocolo? Então, o produtor ainda não utiliza a vacina, vamos começar a vacinar para ajudar no controle dessa doença. Isso é geral para todas as doenças, gente. Clostridiose vai ser o mesmo protocolo, tá? Então, como que vai fazer? Então, você vai, sempre que for a primovacinação, a primeira vez que o animal está recebendo essa vacina, você vai ter que aplicar uma dose e depois, em torno de 30 dias, você vai fazer a dose de reforço. Então, toda vez que eu for aplicar em cabritos e em cordeiros, eu aplico uma dose e após 30 dias eu aplico o reforço. Os animais adultos, se eles nunca receberam essa vacina, você vai aplicar uma dose, 30 dias depois você vai aplicar o reforço. Após você já estabelecer o protocolo, então os animais que eles já são vacinados, nós vamos estar fazendo reforço anualmente. Então, aqui, cabritos e cordeiros, a partir de 2 meses de idade, nunca vacina antes disso, porque se a mãe é vacinada, ela passa anticorpos via colostro e o animal tem a proteção colostral. Então, se você aplicar antes, você vai estar consumindo o colostro dele e inativando vacina. E reforço após 30 dias. Aí os adultos, se for a primeira vez, aplica também uma dose reforço após 30 dias e depois entra no reforço anual. Então, as fêmeas gestantes, em geral, o reforço nós vamos estar fazendo lá no terço final de gestação. Então, nos últimos 45 dias de gestação, com o objetivo de aumentar a qualidade desse colostro, ter maior quantidade de anticorpos contra a linfadenite gaseosa. Os reprodutores, em geral, você pode estar vacinando também junto com as fêmeas gestantes para fazer o reforço anual.
Então, depois faz a vacinação anual, reforço anual de todo o rebanho. Um ponto bem importante, gente, que a vacina ela é preventiva, ela não é curativa, ela ajuda a gente no controle da doença dentro do rebanho, mas ela não cura animais que estejam já com sinais clínicos. Inclusive, uma das recomendações não é vacinar animais que estejam com linfadenite caseosa. Então, se o animal, no momento que você está fazendo a vacina do rebanho, ele tem os abscessos de linfadenite, você não vacina ele, primeiro você cura ele, para depois você fazer a vacinação. Então, é uma vacina viva, atenuada, a bactéria está enfraquecida. Se o animal já tiver com lesões, ele pode ter apresentação de mais lesões, reverter a virulência da vacina. Outro ponto importante, gente, é que ela não protege 100% dos animais. Então, a experiência ela mostra que a vacina, por exemplo, aquele rebanho que eu mostrei lá do Lapoc, nós utilizávamos a vacina. E é algo que a literatura ela relata também. Com a utilização da vacina, você tem a redução do número de animais que apresentam linfadenite caseosa dentro do rebanho e também a redução de número de lesões por animal. Então, por exemplo, dentro do meu rebanho de 100 animais, 40 animais por ano têm linfadenite caseosa. Com a vacinação, isso vai cair para 5 animais. Eu tinha animais que tinham 2, 3, 4 abscessos de linfadenite por ano. Então, vai ter um abscesso. Tá? Então, ele reduz o número de lesões e o número de animais. Então, ele ajuda no controle, mas ele não vai erradicar. Para que a gente trabalhe com erradicação, a gente deve fazer, junto com a vacinação, todas essas medidas profiláticas e curativas. Drenar abscesso, não deixar cair secreção no ambiente, fazer desinfecção de instalações, que aí sim a gente vai conseguir diminuir muito a ocorrência da linfadenite caseosa dentro do rebanho, mas dificilmente eliminando ela 100%. A segunda doença que eu tenho aqui para conversar com vocês é o futi-ruti ou a podridão de casco. O futi-ruti ele também é conhecido como podridão do casco, manqueira ou pododermatite necrótica. Ele também é uma doença infecciosa e ela é altamente contagiosa. O que isso significa? Que uma vez que ela entra no rebanho, ela ocorre em forma de surtos. Dificilmente você vai ter 1 ou 2 animais com futi-ruti. Pode iniciar com poucos animais mancando e com lesões, mas rapidamente ela vai se espalhar por praticamente todos os animais dentro do rebanho. Essa é a principal causa de claudicação que acontece dentro dos rebanhos, principalmente ovinos, porque a frequência e as lesões elas são muito mais graves nos ovinos do que os caprinos, eles são muito sensíveis. E ele causa grandes perdas econômicas. Se você pensar, por exemplo, como tem esse cordeirinho, né, com a perninha levantada. O animal tem dificuldade de locomoção, de chegar até o coxo para se alimentar, ou andar no pasto para buscar alimento, ou atrás da mãe para mamar. Se for um reprodutor, muitas vezes ele não vai conseguir efetuar a monta, porque ele não consegue aguentar o peso do corpo dele nos membros posteriores, porque ele está com dor. Você tem animais que vão chegar a perder casco, né, e tem que ser descartado. Então, o custo para tratamento, prevenção é bastante elevado. Em relação à época do ano que mais ocorre, em geral são nas épocas quentes e úmidas, e eu vou estar explicando para frente para vocês por que isso acontece. O futi-ruti ele é causado por uma associação entre duas bactérias, o Fusobacterium necrófilo e o Diclobacter nodosus. Então, para acontecer a doença, precisa ter a associação dessas duas bactérias. O Fusobacterium, ele é uma bactéria anaeróbica facultativa, que ela está presente no trato digestivo de animais saudáveis e no ambiente. Ela que vai primeiro acabar entrando no casco do animal e produzindo um ambiente adequado para a proliferação do Diclobacter nodosus. Quem realmente causa a doença, as lesões, é o Diclobacter. Então, o Diclobacter é uma bactéria que é anaeróbica e é parasita obrigatório da epiderme interdigital do casco dos animais. No ambiente, ele vive muito pouco tempo, em torno de 7 a 10 dias, 1 a 2 semanas no ambiente.
Então, como o tempo de sobrevida dele no ambiente e ainda numa pastagem úmida, é o tempo que ele consegue persistir no ambiente. Então, a doença ela não persistiria no rebanho se você fizesse o tratamento e eliminasse a bactéria. Então, como que acontece, né, de continuar essa bactéria acontecendo dentro do rebanho se o Diplobacter, que é quem realmente causa a doença, e ela não fica no ambiente? Porque existem os animais que eles vão ser portadores assintomáticos dessa doença, portador crônico do Diplobacter. E quando as condições são favoráveis, ela vai começar a se proliferar e através das secreções do casco vai estar eliminando o Diplobacter e contaminando os outros animais do rebanho. Então, o Diplobacter nodosus, as cepas dele, que existem várias, né, menos e mais virulenta, é que vai fazer com que a lesão ela seja uma lesão bem localizada, simples, até causar um descolamento de casco. Em relação aos fatores de risco para a ocorrência do Foot-Rot, então, normalmente quando ele entra no rebanho, quando o produtor ele acaba adquirindo um animal que ele é portador assintomático da bactéria, então a bactéria de Diplobacter está lá no casco dele, aí quando tem uma condição favorável, ela vai começar a se replicar e espalhar para os outros animais do rebanho. Quais são as condições favoráveis que causam risco da proliferação e os surtos dentro do rebanho? Primeiro seria alta umidade. Bastante chuva e calor favorece a proliferação do casco, e a umidade ela também deixa o casco mais macio, mais friável, o que facilita a penetração do fusobactéria. Também a presença de lesões prévias no casco, então pasto muito grosseiro, na hora que for casquear, machuca o casco do animal, ele abre portas para a entrada da bactéria. Alta taxa de lotação em pastagens ou baia facilita a disseminação da bactéria, que vai estar eliminando essa secreção do casco e contaminando o ambiente, já que ela vive pouco tempo no ambiente. Se os animais tiverem alta lotação, facilidade de disseminação entre os animais. Pastagens muito irrigadas e muito altas, porque é um ambiente que facilita a bactéria sobreviver, não tem luz solar direta, não disseca o micro-organismo. Pastos sujos que causam escoriações no espaço interdigital. Então, abre portas, né, as lesões para a entrada da bactéria. Em relação aos sinais clínicos do Foot-Rot, gente, eles são bem variáveis. Então, o período de incubação ele pode ser agudo. Então, o animal ele entra em contato com a bactéria, em poucos dias ele já começa a apresentar sinais de Foot-Rot, como pode ser longo, aí de 10 a 20 dias. Então, alguns animais de rebanho eles podem levar um pouco mais de tempo para começar a apresentar os sinais clínicos. O sinal clínico inicial é a claudicação, uma claudicação branda, e ela pode evoluir para uma claudicação mais grave, que chega até o animal a se ajoelhar, porque ele não consegue suportar a dor do peso do corpo quando atinge os dois membros anteriores, ou se ele atingir os membros posteriores, o animal pode deitar e não conseguir mais se levantar. Nessa imagem aqui a gente observa o animal, né, com apenas um membro levantado, pode ficar nessa posição aqui de ajoelhado quando os dois membros são afetados e até não conseguir se locomover quando os 4 membros estão afetados. Então, a doença ela pode começar com uma dermatite leve, uma hipertremia, que é esse vermelhidão em presença de exudato amarelado no espaço interdigital. Algumas cepas que elas são menos virulentas, então o animal ele só tem manqueira e essa frieira. E algumas cepas que elas são mais virulentas, elas podem provocar necrose do casco, como tem aqui nessa imagem. Proliferação irregular de tecido de granulação no espaço interdigital, necrose e proliferação de tecido. Pode provocar necrose de casco, outras imagens vocês vão conseguir ver melhor a necrose. A separação do tecido córneo do casco, daquele estojo córneo, que pode até fazer o descolamento de todo o tecido córneo do animal. A produção do exudato com odor bastante forte, isso atrai moscas e pode ainda agravar mais o quadro do animal quando acontecem as miíases. Então, aqui um animal que já está também com miíase
e necrose do casco, aumento de volume do casco, então ele pode ter calor, rubor, sinais de inflamação, né? Além de necrose de casco e também míase. Lembra que eu falei para vocês, se ele destruir toda a banda coronária, que eu já tenho necrosado, tecido aqui, ele pode perder todo o casco, às vezes a gente tem que até fazer amputação desse dígito, porque ele pode não se recuperar. Nessa imagem a gente vê também, né, aqui a parte de necrose de casco. Aqui descolamento do estojo córneo do animal, que eu falei para vocês que pode ou não crescer um novo casco aqui, vai depender se ele atingir linha de crescimento, e se ele não crescer novamente, vai ter que fazer amputação de dígito. O animal ele pode viver normalmente com apenas um dígito. Aqui já era um animal, esse aqui é um animal que eu atendia, ele era um reprodutor que ele tinha o futiúte crônico, então ele era portador crônico, a gente já vê todo o casco deformado, né, e aqui a lesão quase descolando o casco. Então, ó, observa aqui após o casqueamento, né? Porque para você fazer o tratamento, vai ter que fazer o casqueamento, remover todo aquele tecido para o produto ele penetrar aqui e matar a bactéria, né? E às vezes você não consegue, chega uma hora que você não consegue nem casquear mais o animal, porque tá tudo necrosado. Aqui já não tem mais casco, né? Devido à míase, já comeu todo o tecido. E olha aqui a necrose que ele provoca. Então, o animal pode ter dificuldade de se alimentar, porque ele não consegue se locomover, o que vai levar a perdas de peso, problemas reprodutivos, que eu falei para vocês, o animal não consegue efetuar monta, febre, anorexia, miases e infecções secundárias que agravam ainda mais o caso. Nessa imagem aqui, podemos observar um animal com futirute, necrose, né, na região do casco, aqui míase, né, aqui tem míase e aqui tem míase, que ainda agrava mais o quadro desse animal. Outra imagem, nós podemos observar já um animal que ele tem já uma lesão crônica na lâmina do casco, uma dermatite crostosa, né, tumefação, que é aumento de volume do membro. Já uma lesão crônica que já tem fibrose da região, que provavelmente vai ser muito difícil de reverter isso aqui. Animais que eles têm lesões crônicas, em geral, eles são portadores crônicos da bactéria, eles devem ser eliminados do rebanho. Que aquele animal em que você faz tratamento de todos os animais do rebanho é aquele animal que leva mais tempo para se recuperar e ele passa a ter essas deformidades, lesões crônicas no casco. Em relação ao diagnóstico do futirute, a maioria das vezes ele é feito de forma por meio dos sinais clínicos, né, e inspeção dessas lesões no casco. Existe a possibilidade de fazer a confirmação, então fazer a coleta do exudato interdigital, mandar para um laboratório para fazer o isolamento e identificação dos agentes envolvidos, né, que seria o Fusobacterium e o Diclobacter. E a dificuldade mesmo no diagnóstico não é fazer o diagnóstico pelos sinais clínicos, que eles são bem característicos, mas sim você identificar quem são os portadores subclínicos, porque os clínicos eles têm sinais clínicos, e os portadores subclínicos, que são aqueles animais portadores assintomáticos que vão estar disseminando e mantendo essa bactéria dentro do rebanho. Então, para tratamento, quando você tem futirute nos animais dentro do rebanho, a primeira etapa é fazer a identificação desses animais que estão com lesões e sinais clínicos, fazer o casqueamento, remover todo aquele tecido necrosado que eu estava mostrando para vocês, para daí fazer a aplicação tópica do produto, porque todas aquelas dobras, tecido necrosado, o medicamento, o fármaco não vai agir. A indicação em geral é sempre fazer o tratamento tópico, tá? Colocar o produto em contato ali na região onde está a lesão. Nos casos mais severos, vocês podem entrar também com a medicação parenteral, dependendo dos sinais clínicos do animal, também um anti-inflamatório e antibiótico sistêmico. Nos casos mais brandos, o tratamento é feito, então, a limpeza do casco, remoção de todo aquele tecido necrosado e o pé dilúvio. Pé dilúvio que eu já tinha falado para vocês lá na aula de manejos e avaliação dos animais, tá?
Em relação ao tratamento, então, os animais portadores crônicos, eles não vão responder bem ao tratamento, eles vão persistir esses sinais clínicos e são aqueles animais que depois vão ter o casco, o membro deformado e eles devem ser descartados do rebanho. Um ponto bem importante é que o tratamento dessa doença e o controle da disseminação, ela requer uma dedicação contínua e um tratamento sistemático. Isso acaba sendo muito oneroso e trabalhoso para o produtor, que às vezes ele acaba até desistindo. Tem um produtor ali de São Jorge que uma vez ele desistiu de criar ovino pela questão do footy-rot. Então era uma cepa muito virulenta, acabava descolando o casco, os animais com muita dor não conseguiam se locomover, acabava perdendo matriz, reprodutor, e todo dia você tem que fazer a limpeza do casco e fazer o tratamento local. Isso se você tiver 2, 3 ovinos para tratar, ok. Imagina um rebanho aí, 50, 60 animais para você ficar aplicando produto todo dia. Então, para o pedilúvio, vocês podem utilizando o sulfato de cobre 10%, que eu falei para vocês, só tomar cuidado que ele pode intoxicar os animais. O formol de 2 a 10%, bastante irritante, ou o sulfato de zinco. Então, se tiver o pedilúvio, prepara essa solução. Se não tiver, faz num recipiente como um balde ou corta uma garrafa de Coca-Cola, prepara o produto dentro e coloca um membro afetado de molho. Se for usar pedilúvio, sempre passe primeiro os animais que estão sem sinais clínicos, depois os animais com sinais mais brandos e, por último, os animais que têm sinais mais severos. Faça sempre o cascamento antes do pedilúvio para que facilite a penetração do produto no membro, né, no casco. Para controle e prevenção, então, a gente sempre faz a quarentena quando adquire novos animais, para não estar introduzindo animais com a bactéria para dentro do rebanho. Sempre que possível, isola os primeiros animais que começarem com sinais clínicos para tentar controlar a disseminação dentro do rebanho. Descarte dos animais que estão com lesões crônicas e não respondem ao tratamento. A utilização das vacinas para rebanhos que têm problemas com footy-rot. A vacina, ela serve tanto para prevenção como tratamento. Então, na hora que está tendo um surto, você pode fazer a vacina na tentativa de aumentar os anticorpos do animal e ajudar na cura desses animais. E a avaliação sempre periódica dos animais, né, com casqueamento e utilização do pedilúvio preventivo. Então, a vacina que existe no mercado é a vacina FootGuard, que ela tem vários sorogrupos inativados do Diclobacter nodosus, os principais que acontecem aqui no Brasil. Então, a vacinação ela é um pouco diferente do protocolo que eu falei para vocês. Ela vai ser utilizada 2 doses com intervalo de 30 dias, como é a recomendação, mas sempre antes do período das chuvas. Então, antes de entrar o período de chuva e calor, que seria aqui na nossa região na época do verão, a gente vai fazer a administração da vacina e 30 dias após fazer o reforço. A vacina, ela tem uma proteção aí de próximo a 6 meses, então você, depois de 6 meses, vai ter que fazer novamente o reforço dos animais. Então, nessa primeira etapa, eu vou finalizar a minha aula aqui. Na próxima semana, nós damos continuidade a mais doenças bacterianas.